Queridos irmãos, sejam todos bem-vindos. Hoje mais um vídeo daquela série a qual respondo questões trazidas pelos amigos, né? Às terças e quintas-feiras aqui no canal. Está contido também na seção vídeos breves. De maneira geral, essas questões são desenvolvidas aqui em vídeos de curta duração. Bom, acompanhe na playlist do canal essa sequência de vídeos mais curtos. Questão de hoje, de um rapaz, jovem rapaz. Me apaixonei pela fé do sikhismo. Sikhismo, religião surgida na Índia, ali, né? Região do Punjab, através de um homem chamado Nanak, Guru Nanak, ali, século XVI. Ok? Então, me apaixonei pela fé do sikhismo e gostaria de cultivar as práticas devocionais desta religião, o que inclui, dentre outras coisas, não cortar mais o cabelo, cobrir o cabelo, adotar uma dieta vegetariana, venerar as imagens dos gurus e o texto sagrado da fé dos Sikhs, o Guru Granth Sahib. Costumo, contudo, melhor dizendo, contudo, vivo com minha mãe, que é evangélica e que não admite nenhuma destas coisas. Ela já me disse que enquanto eu viver no seu teto, debaixo do seu teto, e viver do seu dinheiro, ele, né, o rapaz diz, não pode viver, né, lá na casa dela, porque ela não admite nenhum idólatra, que é como ela entende tudo aquilo que não é evangelho. Como posso lidar com isso? Devo buscar me emancipar? Pergunta o rapaz. Bom, eu já respondi a questões assim, já tratei de questões assim muitas e muitas vezes na minha vida, sobretudo nos tempos em que eu era um ministro religioso da Igreja Ortodoxa, um ministro ativo, né? Já expliquei essa minha situação aqui, né, formalmente falando e na prática. Então, quando eu era um catequista da Igreja Ortodoxa, e eu trabalhava muito com essa coisa do aspecto missionário na internet, então eu lidei com muitas pessoas que eram, sobretudo, né, evangélicos, melhor dizendo, jovens que eram de família evangélica e que se interessavam pela Igreja Ortodoxa e apresentavam dilemas muito parecidos que esse jovem aqui interessado pelo sikhismo apresenta. Desejo de cultivar na sua vida uma série de práticas externas relacionadas à fé cristã ortodoxa, mas que encontravam muitos obstáculos perante os pais. Eu tive a oportunidade de conversar com alguns pais ao longo do meu tempo de prática dentro da igreja ortodoxa, explicando as características e tentando criar ali uma conciliação possível, às vezes com sucesso e às vezes com pouco sucesso. E aqui vem essa questão desse rapaz, um jovem ainda, jovem, já é maior de idade, mas é jovem. E traz essa questão do sikhismo, né? Que se tornou, né? Conheceu o sikhismo e passou assim a querer praticar coisas sikhs. E aí a mãe, de fé evangélica muito fervorosa, não está permitindo. E ele me pergunta como lidar com isso, né? Se ele deve buscar uma emancipação. Bom, primeiro ponto que eu acho que a busca pela emancipação da casa dos pais é uma meta desejável para todos os jovens, né, que já trabalham, que estudam e que devem buscar mesmo como objetivo da vida, quando têm já condições de viver por si mesmos, buscar viver em outro lugar diferente da casa dos pais. Por quê? Porque isso é muito bom para a vida. Isso é muito bom para a vida de todos, para a vida dos pais, para a vida dos filhos, e para que cada um possa consolidar a sua identidade de modo pleno, né? De modo identidade não a eterna natureza divina, mas no caso do personagem aqui, né? E isso é um desafio também, né? Poder cuidar da sua própria vida com mais responsabilidade. Então, eu, independentemente dessa questão, acho que é muito bom que os jovens busquem emancipar-se. Mas não acho que esta questão religiosa seja motivo para a emancipação por si só. Acho que isso poderia levar a problemas mais tarde da relação familiar
e da própria relação com a espiritualidade. Porque assim como esse rapaz agora passou a gostar do sikhismo, amanhã ele pode gostar, sei lá, do budismo, do islamismo, pode não ter nenhuma crença, pode ir à igreja ortodoxa, pode voltar, inclusive, à fé da igreja evangélica, não é? Porque nós estamos, né, sempre suscetíveis à modificação dos nossos padrões e as experiências de vida promovem também a oportunidade de mudança, né? E também o mergulho na própria espiritualidade faz com que a gente possa mudar a nossa relação até com essa fé. A gente pode continuar nela, a gente pode modificar a nossa relação com ela, a gente pode deixá-la, né? Então, no caso desse rapaz, em relação ao sikhismo, eu digo aqui particularmente que também gosto muito do sikhismo. Gosto muito mesmo. Inclusive, quero produzir um vídeo para a série Fenômeno Religioso que tem aqui no canal sobre o sikhismo. Ainda não fiz porque o sikhismo é muito pouco conhecido no Brasil, muito pouco praticado, né? Eu acho que no Brasil nós temos, se não me engano, um templo, né? Um Gurdwara, né? Que é o templo dos Sikhs em São Paulo, mas que eu acredito que seja de uma comunidade quase que totalmente indiana. Mas os Sikhs são muito abertos, né? A possibilidade de pessoas visitarem, mas eu digo assim, está muito pouco enraizado no Brasil, né? Posso estar enganado, de repente existem outras comunidades, mas a impressão que eu tenho é que é muito pouco conhecido. Mas, independentemente disso, vivemos um mundo sem fronteiras, um mundo onde a internet permite que venhamos conhecer, né, muitas coisas, e não há problema nenhum. Eu não vejo, né, alguém conhecer uma fé praticada já, né, há 500 anos, né, que produziu, né, pessoas maravilhosas e ainda produz, e querer ser partidário disso. Mas o que eu acho é que talvez o contato desse rapaz, pelo que ele me diz, com esta fé do sikhismo, seja ainda calcado em aspectos um tanto quanto superficiais, não é? Vou tentar deixar mais claro aqui o vídeo. Como a questão, por exemplo, dessa questão da identificação, né? O uso do turbante, não cortar o cabelo, deixar a barba. Os Sikhs têm outros símbolos, né? O uso de uma espadinha, o uso do pente, de um cordão. Coisas exteriores, né? Coisas que estão nas nossas, né, construções nesse mundo, a maneira como a gente se veste, né? A maneira como a gente come, a maneira como a gente ora, né? Ter um altarzinho em casa com ícones dos gurus, ter ali uma cópia, né, do Guru Granth Sahib escrito na língua própria do sikhismo, né? Língua criada pelo Guru Nanak, né? Que muito provavelmente, certamente, esse rapaz não fala, então teria que ter uma tradução para o português. Eu não conheço uma tradução do Guru Granth Sahib, do livro da escritura, que é um guru permanente para os Sikhs em português, então não sei como ele aproveitou o manancial deste livro sagrado, talvez uma versão em inglês, não sei, em espanhol, francês, não sei. Então, assim, acho que o caminho dele ainda é de um fascínio por algo ainda desconhecido, que é o sikhismo. Eu acho que ele ainda não tem, né, subsídios para dizer que se converteu ao sikhismo, para que isso é a sua religiosidade de fato, mas sim que ele está gostando e que ele tem todo o direito de tentar conhecer mais. Mas eu acho que ainda é um passo ainda arriscado ele se comprometer a ponto de dizer que ele é um Sikh, que significa discípulo do Guru Nanak, um discípulo de Deus, e que isso vai fazer com que ele tome um caminho para a sua vida de emancipação porque ele é um Sikh. Eu acho que ele deve buscar um caminho de emancipação porque ele é um ser humano que precisa, adulto, se tornar emancipado. Mas não em virtude disso ainda. Eu acho que não. O segundo ponto é que, na medida que ele se torne consolidado na sua espiritualidade de sikhismo, ele vai perceber que cultivo a Deus, né? Cultivo do Aheguru, do único Deus, seu verdadeiro guru, se dá dentro do coração. Ele não precisa ter um altarzinho na casa da sua mãe, que é evangélica, e uma cópia do Guru Granth Sahib, eu acho, para viver a vida de um Sikh.
Eu acredito, né? Então, assim, o sikhismo tem esse costume do turbante. Por que que ele surgiu? Ele surgiu porque o Guru Nanak identificava na época que existia, né, o problema do castismo, o problema do sistema de castas horroroso, odioso na Índia, e ele identificava que as pessoas de castas superiores usavam turbantes. E como o Guru Nanak queria promover, né, aqueles sem casta, queria promover as pessoas discriminadas, os Shudras, né, ele disse então todos os Sikhs usam guru, usam turbantes. Por quê? Porque não existe distinção entre nós de casta. Então isso é muito bonito, isso é muito, faz muito sentido, mas faz muito sentido lá naquele contexto indiano, lá do contexto indiano do século XVI, sobretudo. Mas faz sentido para um rapaz aqui da cidade de Belo Horizonte, do século XXI? Acho que não, né? Acho que ninguém aqui no Brasil precisa usar um turbante para pregar igualdade. Não é necessário. Não é? Então, a questão dos símbolos, por exemplo, né, da espadinha e tudo mais, isso tem a ver com uma ordem militar criada por um dos gurus Sikhs para defender os Sikhs da perseguição na época dos muçulmanos. Precisavam ter uma capacidade de lutar para sobreviver. Então, isso virou um símbolo de uma identificação com a defesa da vida por parte dos Sikhs, defesa da sua comunidade. Mas será que um rapaz brasileiro do século XXI precisa, para ter fome e sede de justiça, usar uma espadinha ritual? Acho que não, né? Então, esse é o ponto. Ter o guru no seu coração, seguir os ensinamentos dos gurus, ele precisa do altarzinho? Não. Ah, mas, poxa, a espiritualidade, a exteriorização da nossa fé, isso é parte do humano, é justo, é digno que tenhamos isso, seja qual for a religião. É verdade que sim, sem dúvida, seria muito mais progressista, muito mais iluminado, muito mais benigno, muito mais bondoso, muito mais legal da parte da sua mãe que ela permitisse. Mas isso você tem que contar com o caráter dela, você tem que contar com a bondade no coração dela. Você pode até argumentar e dizer: poxa, mãezinha, eu quero ter aqui a minha fé, eu não quero atrapalhar a sua, mas eu tenho as minhas práticas, estou gostando, estou querendo aprender. Se a senhora vier aqui conhecer, vai ver que não existe nada de demoníaco, de idólatra nisso. Você pode tentar fazer essa argumentação. Mas se ela for uma pessoa intransigente, uma pessoa fechada e impedir para você o caminho, você não precisa se sentir impedido de ter a sua fé. Se vive sua fé no seu coração e nos seus atos. Seja bondoso, seja um Sikh, seja alguém que segue o maravilhoso, bem-aventurado e bendito Guru Nanak. Santo maravilhoso, inquestionável. Mas a sua mãe talvez não conheça. Ela pode conhecer o Guru Nanak através da sua vida. Se você se tornar uma pessoa bondosa, santa e justa. Então, esse argumento que eu estou dizendo para esse rapaz aqui vale para ele no seu problema com a sua mãe evangélica sendo desejoso de ser Sikh, como vale para qualquer outra pessoa. Primeiramente, a espiritualidade é algo no nosso coração primeiro, depois ele transborda nas nossas atitudes de justiça, nas atitudes de correção, nas nossas atitudes de santidade. Se nós não podemos praticar todas as excentricidades das exterioridades religiosas, não vejamos isso como um impedimento de sermos pessoas religiosas no sentido mais bonito da palavra. Sejamos pessoas que vivemos uma ligação com o divino através dos nossos atos do dia a dia. Sobretudo nossos pensamentos bem-aventurados, nossas palavras santas, irrepreensíveis, nossas condutas honestas. Né? Sejamos assim. E nisso nós não vamos promover divisões, não é? Nós não vamos promover conflitos por causa da questão da religião. Não é? Agora, sejamos emancipados, sejamos independentes, não venhamos a depender das pessoas, né? Para que tenhamos essas relações estremecidas, né? Eu não quero mais olhar para a cara do fulano, mas eu não posso, não tenho dinheiro, então eu vou ficar aqui mesmo. Possamos cultivar um outro tipo de busca, né? Sejamos mais simples, sejamos mais pobres, sejamos mais capazes de sermos independentes, mas que respeitemos a todos, que cultivemos uma relação de verdadeiro respeito pelas pessoas, inclusive pelas suas limitações, não é? Limitações de compreender. Sua mãe lhe deu este corpo aí, lhe deu a vida, lhe deu alimento, lhe deu educação, lhe deu uma percepção de Deus que talvez agora você perceba melhor por um outro caminho. Mas ela é sua mãe, respeite, tenha amor por ela, conserve esse sentimento de gratidão,
cultive fé no seu coração e seja uma pessoa justa. Tá bom? E se emancipe, meu querido. Você já está caminhando para a vida adulta mesmo? Busque sim se programar para ter a sua própria casa. Mas não faça isso cuspindo no prato que comeu. Seja grato à sua mãe. Seja um bom Sikh. Um grande abraço a todos no amor de Cristo.